Bem-vinda, bem-vindo, Reflexões Bíblicas, com o professor Jung Mussung. O tema de hoje é Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 11. A passagem que nós vamos ler aqui na Bíblia é conhecida, é a passagem da multiplicação dos pães e peixes. O título proposto, Jesus não faz milagres, faz sinais do reino. Acompanhe a leitura aí na sua versão da tradução da Bíblia. A minha diz assim: Depois disso, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus porque as pessoas viram os sinais que ele fazia curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para eles comerem? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Jesus respondeu, Filipe respondeu, nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um. Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse, aqui é um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse, falem para o povo sentar. Havia muita grama nesse lugar e todos sentaram. Estavam aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes, e todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para não se desperdiçar nada. Então recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: Esse é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Jung, é uma passagem conhecida, tem vários elementos diferentes aqui. O que nós estamos destacando hoje é Jesus faz sinais e não milagres? Tem diferença? É importante pensar essa diferença? É uma coisa importante nos evangelhos, mas em particular do João, ele fala dos sinais. No final do evangelho, João diz assim, ó, Jesus fez muito mais sinais, não dá para contar tudo, então escolhi alguns. Então ele sempre dá referência à noção de sinais. E teologicamente é muito importante, né? Então, nós vamos desenvolver isso. Então, assim, eu acho que a, a moldura para entender o texto é os sinais. Começa falando a multiplicação, a multidão viram sinais do Jesus, o que Jesus fazia. Depois termina dizendo que o povo viu sinais, só que o povo não entendeu. E essa é a chave, né? A chave porque Jesus, depois do pessoal ficar contente e querer transformar Jesus no rei, esse é o profeta enviado por Deus, logo você vai ser nosso rei. E Jesus fica triste, e eu estou colocando essa frase que não está no texto, mas eu acho que é compreensível. Jesus sai, retira-se sozinho. Do tipo, o pessoal não está me entendendo. Então, essa é a chave. Então, o mais importante, o central que eu quero chamar a atenção, não é o pães, a multiplicação dos pães, porque isso a gente já está ouvindo bastante, então falar disso a partir do conceito de sinais. Ponto. Agora, uma outra coisa interessante é que nas 4 narrativas sobre multiplicação dos pães dos 4 evangelhos, né, o único que descreve, dá detalhe, que eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos, ou 2 peixes pequenos, depende da tradução. Eu fiquei pensando, por que é que o João, por que isso faz diferença? Depois, pão de cevada, pão de trigo, porque a gente não está acostumado. Eu, particularmente, eu como pão integral. Então, normalmente é isso. Parece não faz diferença, é uma questão de gosto. Não. Antigamente, e até recentemente, historicamente, o rico comia pão branco, de trigo, e pobre, pão cevado. Pão de cevada. Na Coreia, eu lembro assim, arroz, o rico comia arroz branco e
pobre comia aquilo que hoje a gente chama de pão integral, né, que é mais escuro, mais feio, que em termos de saúde é melhor, mas no outro caso, não é essa a questão. Então, o que João está colocando é isso, o pessoal que estava indo era pobre. Que, né, e a solução para a fome do pessoal passa pelo pão de pobre e peixes de pobres, peixes pequenos. Então, essa é a coisa para a gente entender o contexto que se dá. Tá. Qual é a questão-chave do milagre ou sinais? Pessoas que vão atrás de um líder religioso e que pede milagres, seja através de rituais, orações, etc., pede que um ser superior, Deus ou os anjos, realize os nossos problemas. É como o pai que resolve o problema do filho ou da filha. Então, o milagre é expectativa, um desejo onde a pessoa não participa. No máximo, ora, pede, faz promessa, ponto. O resto é toda a conta do mundo sobrenatural. E não sabe como é que resolve. Então, não, é milagre. Isso, não quero saber como é que aconteceu. O importante é que Deus resolveu o meu problema. Isto é o que Freud fala, de que religião é algo ruim, porque as pessoas não crescem. É como se fosse uma criança pedindo que o pai resolva o problema, tira o pai e põe em Deus. E o que Jesus está colocando, o que ele faz não é milagre. O evangelho está, né, enfocando nisso. O que ele faz é sinal da presença do reino de Deus. Isto é, o que Jesus está propondo é que as pessoas participem desse processo da ação onde o Espírito Santo está presente, o Espírito de Deus está presente, Jesus está presente, mas o povo também está. Daí que então não, Jesus vai dizer, junte o pessoal, vê o que o povo tem, 5 pães e 2 peixes, né? Que biblicamente dá soma importante, 5 mais 2 é 7, 7 é símbolo da abundância. Não é plenitude, tá? Porque no pensamento hebraico não tem noção de plenitude, tudo, tem noção de abundância. O que é abundância? É ter mais do que você precisa. O nosso mundo de hoje não é da abundância, é querer cada vez mais, não tem limite. É ganância sem fim. Isso é o espírito do capitalismo. O que Jesus está dizendo, olha, nós, povo, podemos nos organizar, encontrar seus caminhos próprios, ver o que tem, organiza, aí coloca, junta todo mundo, junta, etc. E com o seu trabalho e sua vida comunitária, você tem abundância, isto é, aquilo que você, mais do que você precisa para uma vida boa na comunidade. Esse é o tema, a gente vai voltar na semana que vem, tá? Que o Evangelho vai continuar falando disso, essa é a diferença. Tá? Mas essa é a questão central. E aí, o povo, ao ver o sinal, tem que interpretar. E a interpretação é, esse é o profeta escolhido, enviado por Deus, logo ele vai resolver os nossos problemas, nós vamos fazê-lo o rei para que ele resolva os nossos problemas. Isso não é sinal do reino de Deus para Jesus. Isso é o desejo religioso infantil do milagre que soluciona todos os problemas. A vida não é assim. Daí Jesus, triste, se afasta. E uma coisa interessante, então ele se retirou outra vez, sozinho. Essa é uma discussão do papel, a importância de estar sozinho, da oração que Jesus vai fazer para si e com Deus, né? Mas essa coisa, retirou-se de novo isto, quer dizer, Jesus já está meio de cansado, né? Quer dizer, olha, os caras não entendem,
Não é à toa que depois o povo vai ficar contra Jesus, porque Jesus não atende, né? Que essa é uma coisa muito importante. As igrejas e religiões têm mais gente porque atende os desejos do povo que vem com milagres que solucionam tudo, ou prometendo o milagre. E Jesus não faz isso. Jesus não atende o desejo. Jesus quer ensinar qual é o caminho do reino. Aí as pessoas não gostam. Não, não quero você, quero o outro. Né? Mas essa é uma outra discussão que a gente vai voltar na próxima semana. Mas essa ideia do sinal, milagre, e que a abundância. Se no capitalismo de hoje as pessoas aceitassem a diferença entre a abundância para uma boa vida e a ganância, e deixasse de lado a ganância ilimitada como o objetivo da vida, nós tínhamos resolvido muito mais problemas do que nós temos hoje. Comente. Bem, aproveito quem está acompanhando a gente até aqui, se inscreve no nosso canal no YouTube, Teologia e Capitalismo como Religião. Esse encontro assim chega a mais pessoas, né? A passagem ela é conhecida, mas ela tem vários pequenos elementos e você destaca, na minha opinião, 3 coisas bem interessantes. A primeira, talvez seja a mais complexa, é a ideia de que resolver magicamente é o desejo das pessoas, mas o reino de Deus ele propõe que as pessoas participem, que o povo seja copartícipe dessa situação. E aí, se eu entendi bem, você disse nos leva a pensar que tem igrejas que pregam Jesus contra essa passagem, porque pregam Jesus que se dispõe a resolver magicamente todas as coisas. E por vezes, inclusive, leem esta mesma passagem para dizer que Jesus resolve magicamente e oferece aquilo que o capitalismo quer oferecer, que é a ganância. E esse é o segundo ponto, né? Então, surge uma leitura de Jesus, que é uma leitura a partir de Jesus, pode realizar magicamente os seus desejos de ganância. Enquanto em sinal do reino seria a abundância, que todos podem ter mais do que precisam, mas dentro de uma outra lógica de participação. Então, essa contraposição entre ganância e a abundância. E a última coisa é aquela com a qual você começa, né? Que o Evangelho nos propõe sinais, e como são sinais, eles precisam ser interpretados, compreendidos, e que neste contexto em especial, apesar de ser uma cena muito bonita, o povo não entendeu. Jesus vai embora sozinho, né? Porque o povo não entendeu o sinal e pensava que o profeta podia ser um rei, porque ele resolveria todos os problemas. E nos parece que ainda hoje parte das pessoas esperariam um líder político que pudesse resolver todos os problemas sem que a gente participasse, né? Que fosse sem que nos envolvesse nisso. C.S. Lewis tem um texto que eu gosto muito, eu acho que já comentei aqui em algum dos encontros, que C.S. Lewis diz: Deus não é bom, Deus é amor. E aí ele diz, comenta, uma pessoa boa resolve o problema do outro, ajuda. Por exemplo, uma criança que tá com preguiça, não quer caminhar, o adulto pega e leva, pronto. Isso tio é bom, né? E C.S. Lewis diz, não, Deus é amor, Deus quer que nós crescemos. E aí, para aprender a crescer, a gente vai caminhar. E para caminhar cansa. Não, eu quero o tio que me leve. Não. A mãe vai dizer, não, eu te ajudo, mas você caminha. Porque se você não caminhar, você não cresce, não se torna ser humano mais pleno, ou mais realizável. Então, esse é o ensinamento fundamental do Evangelho. Deus não quer que a gente seja eternamente uma criança. A gente se torne espiritualmente maduro. Muito bem, terminando o nosso encontro de hoje, fica nessa passagem da multiplicação dos pães e peixes, fica aí o convite para a gente refletir sobre o quanto que a gente ainda espera de um Deus magicamente milagroso e o quanto que a gente tem de dificuldade de interpretar os próprios sinais que o Evangelho nos mostra a partir da vida de Jesus. Jung, um abraço, até semana que Um vem. abraço. Até.